Que tal montarmos uma carteira de investimento na prática do zero? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode começar com muito pouco, investindo de forma diversificada e ainda fazendo acompanhamento dos seus investimentos. Tudo isso de forma bem simples. Eu sou Robson Andrade, se você não me conhece, muito prazer, bem-vindo ao canal Mente de Milhão. E se você não é inscrito do canal, te peço que se inscreva, deixe o seu gostei nesse vídeo, pois já vai estar me ajudando bastante. E no vídeo de hoje eu vim montar uma carteira de investimento, levando em consideração principalmente como que eu pessoalmente faria para investir R$ 150 todos os meses no mercado financeiro, tanto em renda fixa quanto variável, e pode ser uma forma útil para você começar a investir também. Se você não sabe por onde começar ou como acompanhar os seus investimentos, eu vou te mostrar isso tudo em alguns minutos, de forma bem rápida e prática, para que você possa colocar na prática também e começar a acompanhar e investir o seu dinheiro. Uma das coisas principais que você deve levar em consideração antes de investir é levar em consideração os seus objetivos. Eu acredito que isso é uma das coisas mais importantes, é praticar o autoconhecimento e entender, né, que tipo de investimento você deseja fazer ou que tipo de objetivo você tem em prática para assim depois você pensar em investir. Porque basicamente tem três tipos de investidor. Tem aquele investidor que tem muito mais cuidado, que não quer se expor ao risco. Tem aquele investidor que gosta de se expor ao risco, mas também gosta de pensar em segurança. E existe aquele investidor que tem um perfil mais agressivo. São basicamente esses perfis que uma corretora, na hora que você vai abrir conta, pede para que você preencha algumas informações relacionadas ao seu perfil, que geralmente é dividida em conservador, moderado e arrojado. Para se investir e ter uma acessibilidade a mais investimentos, o interessante é que você preencha o seu perfil e ele seja, no final das contas, visualizado como um perfil arrojado, porque aí você tem uma diversidade muito maior de investimentos, porque a corretora vai sempre adaptar o seu perfil de acordo com aquilo que você coloca ali de informação, né? Eu gosto de preservar, de manter segurança na minha carteira de investimento, então a maioria dos investimentos indicados para você vai ser visando segurança, provavelmente investimentos de renda fixa. Eu sou investidor moderado, então vou ter mais produtos ali disponíveis de acordo com aquilo que eu desejo. Independente de qual perfil seja, o importante é que, pelo menos na teoria, em perfil de corretora, você seja arrojado para ter uma diversidade de investimentos. E dito isso, né, na questão de entender que tipo de investidor você é, você pode montar sua carteira de acordo com aquilo que você deseja, que você está disposto a se expor. Se eu vou, por exemplo, começar a investir hoje, independente do valor, com pouco dinheiro, e quero ter, né, uma carteira focada em curto prazo e longo prazo, eu vou dividir ela meio a meio. Então, na teoria, seria basicamente eu investir 50% em renda fixa, em títulos de renda fixa, e 50% em investimento de renda variável, mas que não tivesse um impacto tão grande assim na minha carteira. Um exemplo disso, fundos imobiliários, né, que você compra cotas ali todos os meses e recebe rendimento também já livre de imposto todo mês. Basicamente isso que você vai ter ali disponível para renda variável. Mas se eu quero um pouco mais de investimento, um pouco mais de sensibilidade na minha carteira, eu começo a investir em ações de empresas. E aí o meu perfil já passa a ser um pouquinho mais agressivo, mais arrojado. Quanto mais recurso eu tiro da segurança e começo a visar talvez um retorno mais elevado e também um risco maior, o meu perfil vai aumentando também e vai se transformando em um perfil arrojado. E basicamente, se eu fosse começar hoje com o que eu vejo disponível no mercado financeiro e com R$ 150, eu investiria em uma carteira equilibrada. Uma carteira basicamente distribuída em renda fixa, em renda variável, tanto em fundos imobiliários, que é o investimento de entrada para renda variável basicamente, e também em ações de empresas ou até mesmo em ETFs, para ter uma diversificação um pouco maior e um perfil mais agressivo. Mas eu particularmente hoje, começando agora, os primeiros R$ 150, com o conhecimento que eu já tenho, claro, um pouco a respeito de tudo do mercado financeiro, eu investiria a minha carteira em aproximadamente 3 partes iguais. Uma parte para a renda fixa, segunda parte renda variável, principalmente fundos imobiliários, e a terceira parte ações. Né? Seria uma proporção de 30% praticamente para cada uma. Para no final das contas eu ter 100% da minha carteira, porque eu tenho a segurança da renda fixa com a liquidez, investimento voltado para facilidade, né, de resgatar caso aconteça algo. Eu tenho fundos imobiliários que têm menos oscilação e paga rendimento mensal.
e consequentemente para quem está começando a investir é até interessante, né, ter essa experiência de receber rendimento todos os meses. E na terceira possibilidade eu tenho a variação das ações, que geralmente se valorizam muito mais a longo prazo ou podem se desvalorizar também e pagam dividendos todos os meses. E nessa perspectiva eu montaria minha carteira dessa forma. Vou até te mostrar como que eu compraria, né? Quais fundos imobiliários eu compraria ou ações hoje com pouco dinheiro. Montaria uma carteira exatamente assim. Então vamos para a prática que é mais fácil. Para grau de demonstrativo, eu vou utilizar aqui o Investidor 10. Para quem não conhece o Investidor 10 basicamente é uma plataforma de controle de investimento, de análise de investimento. Aqui você consegue analisar ações, fundos imobiliários e diversos outros investimentos, além de fazer o acompanhamento da sua carteira de investimento. Você cria a sua conta, no caso aqui eu estou com a minha conta logada, mas se você nunca criou nenhum tipo de conta aqui, você faz o procedimento, é bem simples, coloca o seu e-mail, cria uma senha, você vai ter acesso aqui basicamente a tudo que eu tenho. E aqui em carteira, eu consigo acompanhar tanto pela integração pela B3, né? Não vou fazer isso porque vai mostrar algumas informações aqui pessoais, mas é bem simples, né? Basicamente eu vou clicar aqui em conectar e vou fazer aqui a autorização via B3 com o meu CPF e aí ele vai vincular todos os ativos que eu estou comprando lá na Bolsa de Valores, com exceção de alguns ativos, né? Por exemplo, renda fixa não vai ser todos os títulos que ele vai trazer para cá, para o Investidor 10, então eu tenho que fazer esse reconhecimento manualmente. Mas para quem está começando, o mais básico funciona. E claro, a primeira coisa que você precisa fazer antes de investir é ter conta em uma corretora. Inclusive, outro dia eu já gravei um vídeo falando sobre corretoras que são as melhores para quem está começando a investir, um pouco sobre custos. E eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser, né? Vou deixar como indicação para quem quiser voltar e assistir esse vídeo. Quem estiver com dúvida de qual corretora começar a investir, existem boas corretoras que não vai ter nenhum tipo de trabalho e que para se investir em si é muito autodidático. Um exemplo de duas corretoras para quem está começando, a Nuinvest do Nubank, pelo próprio aplicativo do Nubank, ou até Banco Inter também, são dois aplicativos, duas corretoras em si que são bem fáceis e simples de investir, de aplicar o seu dinheiro, transferir, resgatar, enfim, você tem muita praticidade nessas duas corretoras e custo praticamente zero em ambas as corretoras. Então fica aí a dica para quem quer abrir conta em corretora. Comece pelo simples e básico que já funciona, né? Não precisa ser CD e exagerar. Mas eu vou criar aqui uma carteira manual. Vamos fazer uma criação de uma carteira manual e eu vou reconhecer os ativos que eu quero investir, montando ali a minha carteira de investimento com apenas R$150. Eu vou dar vou clicar em nova carteira, vou escrever aqui carteira de, vou pôr aqui só o nome mesmo subjetivo, né? Não querer dizer que precisa ser 150, mas eu vou pôr aqui carteira de R$150, que é a minha meta mensal. Então todos os meses vou investir R$150. Aqui eu criei já a carteira, né? Eu consigo ver aqui em cima a descrição e aqui o acompanhamento da minha carteira, do valor aplicado, do valor que essa carteira tem, a variação dessa carteira em questão de rentabilidade, se eu estou ganhando com valorização ou perdendo, vai ser mais ou menos uma performance da carteira geral. E aí, quando eu venho aqui em adicionar ativo, eu consigo reconhecer o tipo de investimento que eu fiz e a data, o preço e todas as especificações que eu preciso. E se eu fosse começar hoje, eu começaria, como eu falei, com uma proporção de 33%, né? Não vai ser bem redondo o valor para cada um, mas seria aproximadamente uma proporção de 3 partes do valor. R$50 para renda fixa, R$50 para fundos imobiliários e R$50 para ações de empresas que são boas e custam pouco, né? Que são baratas. E eu reconheceria primeiramente o meu investimento em CDB. CDB que paga pelo menos 100% do CDI. Seria o meu investimento em renda fixa. E aqui eu consigo reconhecer também. Eu vou em renda fixa, vou colocar o emissor, vou usar aqui como exemplo o Banco Inter. E o tipo de título, eu estou investindo em um LCI, um LCA ou um CDB. Eu tenho aqui o CDB, vou reconhecer como um CDB, que é o investimento que eu estou fazendo. Vai ser uma taxa pós-fixada, né? Como todos nós sabemos, o CDB que tem taxa pós-fixada vai oscilar de acordo com o CDI. Se for pré-fixado, eu também posso reconhecer. Pré-fixado, qual o valor? Qual que é a taxa pré-fixada? 10% ao ano, 11% ao ano e assim sucessivamente. Mas eu vou pôr pós-fixada, que é basicamente o que todo CDB que rende 100% do CDI
vai estar atrelado, né, a uma taxa pós-fixada. E o valor que eu vou investir que vai ser R$50. A data pode ser hoje mesmo, na data de gravação do vídeo. E o vencimento aqui, como se trata de um título que não possui vencimento, se tiver um vencimento, você coloca aqui, reconhece o vencimento também. Eu vou pôr uma data qualquer, vou pular para 2090, porque isso aqui não influencia em nada basicamente no meu investimento. Até porque a taxa é pós-fixada, né? Eu não consigo determinar com certeza qual vai ser o meu retorno. E a proporção do CDI vai ser de 100%, que é o aconselhável, né? Se você for investir no CDB, no mínimo que renda 100% do CDI. Abaixo disso, não é um bom negócio. Eu vou salvar e eu reconheci o meu primeiro investimento. Mas isso eu preciso fazer lá na corretora também, pelo Inter, pelo Nubank ou por qualquer outro aplicativo bancário eu consigo ter acesso a CDBs que pagam pelo menos essa rentabilidade. E esse seria o meu primeiro investimento. Eu fiz investimento, vou fazer investimento em fundos imobiliários. Qual que vai ser o fundo imobiliário? Eu vou fazer aqui o reconhecimento da mesma forma. Vou clicar em FIIs, que é a abreviação de fundos imobiliários, e vou reconhecer o fundo imobiliário que eu comprei. Existem vários fundos imobiliários com base 10, que o seu preço é apenas R$10. VGHF, MXRF11, BTCI11, existe o GALG11, que é o fundo logístico, CPTS11 e vários outros fundos imobiliários também com base 10. Um bom fundo imobiliário base 10, CPTS11, você tem o MXRF11 também, que é um fundo imobiliário muito bom. Vou reconhecer aqui no caso até o MXRF11, que é um fundo imobiliário base 10 e tem o seu preço bem interessante também, né? Custaria hoje mais ou menos R$10, mudar aqui para fundo imobiliário. E vamos pôr aqui o código MXRF11 e aqui ele já até mostra o preço hoje do fundo imobiliário, que é de R$10,16. Não vou mudar, mas se caso você compre ele a outro preço, você põe a data do dia que você comprou. Vou comprar dia 25/6, então eu vou pôr aqui a data 25/6, a quantidade de cotas que eu comprei e o preço que eu paguei, né? Aqui eu estou usando o preço que ele salvou como o último preço negociado, então só para exemplo eu vou deixar esse preço mesmo. Com R$50 eu conseguiria comprar mais ou menos 5 cotas de MXRF11, o que seria aqui próximo a R$50,80 hoje. E aí simplesmente eu salvo, né? Salvei a minha operação de compra de 5 cotas de MXRF11 que me custou R$50. Aí eu já tenho uma carteira basicamente conservadora. Estou investindo 50% em renda fixa, 50% em fundos imobiliários que tem uma oscilação mais aceitável dentro da renda variável. Poderia fazer dessa forma, né? Aumentaria a minha proporção em cotas de fundos imobiliários e também em renda fixa, pegando os mesmos 150 e teria uma carteira mais conservadora. Mas como eu falei, o meu perfil já é um perfil arrojado, eu gosto de me expor um pouco mais de risco, de investir realmente nos investimentos um pouco mais arrojados, então eu vou adicionar ações de empresas que são baratas e têm ótimos indicadores. Empresas que custam menos de R$10. Você tem a Itaúsa, você tem Klabin, você tem Sanepar, que são empresas que custam ali próximo de R$5. A Itaúsa já custa um pouquinho mais, ali entre R$10 e R$11. Às vezes fica até abaixo de R$10 também. Mas são ações, empresas que eu posso comprar com apenas R$50, que é o que me sobrou no orçamento. Uma vez que eu estou dividindo aí uma proporção de 3 partes da minha carteira, certo? E aí eu vou reconhecer aqui também a compra dessas ações. Vou utilizar como exemplo o dia de hoje, vou escolher o tipo de ativo que eu estou comprando, que é ações no caso, estou fazendo uma compra. Se for uma venda eu posso registrar aqui também, né? Se eu fiz a venda das ações eu registro o dia que eu vendi, para minha carteira de investimentos estar sempre controlada ali com as informações que eu realmente realizei. Fiz uma operação de compra, eu faço o registro. Fiz uma operação de venda, faço o registro também, porque senão o meu saldo da minha carteira vai ficar errado. Vou comprar ações de Klabin, então vou pôr aqui KLBN código 4, que são as ações preferenciais da Klabin, e a quantidade de ações que eu vou comprar. Uma Klabin de código 4 KLBN11 custa R$4,04, e com R$50 dá para comprar pelo menos umas 10, 12 ações de Klabin, né? Se eu não me engano vai ser 12 ações que eu consigo comprar. É isso mesmo, né? Fazendo a conta rápida, custaria aqui R$48,48. Fez isso, registrei, vamos salvar, e aqui a carteira já faz uma atualização das operações que eu registrei. Depois que eu venho aqui em resumo, eu já consigo acompanhar a evolução da minha carteira e até uma proporção também, aqui no caso de 32% em ações, que são as ações da Klabin,
34% em fundos imobiliários, que foi usado como exemplo o MXRF11, e mais o CDB, que é um investimento de renda fixa, rendendo 100% do CDI, com proporção de 33% da minha carteira. Então ela está bem diversificada, né? Praticamente meio a meio para 3 tipos de investimentos diferentes. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? É uma forma de investir em ativos baratos, que tem ótimo retorno, um retorno aceitável, muito bom, e com pouco dinheiro. Podemos ver aqui que o valor aplicado com essas circunstâncias é de R$ 149,28. Se houvesse alguma variação, né, como eu registrei na data de hoje, teríamos aqui uma variação positiva ou negativa do desempenho. Daqui a alguns dias, por exemplo, se eu deixar registrado aqui, daqui a uns 5, 6 dias eu posso voltar aqui e ter mais ou menos noção de como se desenvolveu, qual foi o desempenho da minha carteira de investimento. E é o que você pode fazer, né? Não obrigatoriamente você vai ter que entrar todo dia, toda hora, mas você pode acompanhar aqui mensalmente todas as compras, os investimentos que você faça, fazer o registro aqui manualmente como eu fiz, ou fazer ali o vínculo com a B3 também, que é bem fácil e bem simples, é só seguir o passo a passo que a própria plataforma te mostra aqui de como fazer, né? Com seu CPF, a sua senha lá do portal do investidor da B3. Aqui eu já tenho também um acompanhamento, né, da divisão da minha carteira, onde eu tenho renda fixa, fundos imobiliários e ações. 3 ativos diferentes, 3 modalidades de investimento diferentes. Ações, maior possibilidade de aumento do preço. Eu posso ter essas ações da Clabber, por exemplo, chegando a 5, 6 reais em algum momento, ou caindo do seu preço também. Uma possibilidade muito maior. Então 33% da minha carteira vai ter esse grau de risco um pouco mais elevado. Mas 34% tem um perfil mais conservador, mesmo sendo renda variável, que é cotas de MXRF11 e, claro, rendimentos pagos mensalmente. Se fosse o caso de termos comprado em outra data, com o passar de um mês, poderíamos acompanhar aqui na aba de proventos os rendimentos que o MXRF11 teriam pago para nós. Como o caso foi registrado hoje, não vai aparecer, mas se eu tivesse registrado em outro momento, teríamos ali alguns centavos aqui de proventos divulgado pelo MXRF11. Mas isso aqui, com o passar dos dias, você consegue acompanhar, né? Você consegue acompanhar várias coisas aqui: a distribuição, o gráfico, né? A proporção do seu patrimônio e como que está a sua carteira. Eu tenho mais ações na minha carteira, eu tenho mais fundos imobiliários, eu tenho mais renda fixa, e isso vai se ajustando de acordo com seus objetivos. Por isso que eu falei, uma das coisas mais importantes, além de pôr seu dinheiro em investimentos, é entender qual que é o seu objetivo, que tipo de investidor você deseja ser. Mais agressivo, mais conservador, e assim você vai estruturando a sua carteira de acordo com seus objetivos. Se eu sei que eu tenho um perfil mais agressivo, o que ao longo do tempo eu vou consequentemente fazer? Eu vou aumentar essa proporção aqui, consequentemente diminuir um pouco mais de renda fixa, ou consequentemente investir em títulos de renda fixa que tenham uma rentabilidade talvez um pouco mais elevada e com a possibilidade de resgatar a longo prazo, né? Porque aqui a possibilidade que eu trouxe para a carteira foi possibilidade de resgatar o dinheiro a hora que eu desejar em um CDB que paga 100% do CDI, com a rentabilidade, com a liquidez diária que me possibilita resgatar a hora que eu desejar. Mas poderia ser um CDB pré-fixado, para vencimento lá para 2026, 2027, poderia ser também essa possibilidade, né? A proporção seria a mesma, a diferença seria a liquidez, a facilidade de investir ou de desinvestir esse valor. E aqui na plataforma você consegue ter um resumo de tudo isso. Aí, por exemplo, eu falei sobre a possibilidade, se eu sei que eu tenho um perfil mais agressivo, eu aumento a minha proporção em renda variável. Por quê? Porque, consequentemente, o meu risco aumenta e a minha possibilidade de retorno também. Eu quero investir levando em consideração principalmente segurança, então eu vou começar a desalocar um pouco mais do meu patrimônio de renda variável. Talvez menos investimento em FIIs e menos investimento em ações. Vou focar em quê? Renda fixa. Eu posso fazer uma proporção de 50-50 aqui. Diminuir uma porcentagem de ações, uma porcentagem de fundos imobiliários e aumentar aqui para 50% da minha carteira. Então, na teoria, eu teria R$ 75 em CDBs e R$ 75 distribuído aqui em ações e cotas de fundos imobiliários. 35 para cada um, né? 35, 36 reais para cada lado. Basicamente seria isso. Então, o meu risco ele fica mais baixo e a minha segurança também fica maior. Consequentemente, quanto mais risco, mais chance de ganho também. Consequentemente, quanto mais risco, mais chance de perda também. Basicamente isso que o mercado financeiro, principalmente de renda variável,
traz de consequência para o investidor. Por isso que é muito interessante que você leve sempre em consideração essa perspectiva. E de uma forma geral, não é tão trabalhoso, não é tão difícil investir. Na prática, você consegue fazer tudo isso transferindo seu dinheiro para uma corretora, que eu deixo aqui a minha indicação que seja Banco Inter ou o próprio Nubank, que são bem fáceis. E se você quiser também, eu faço um vídeo mostrando como que se investe na prática, né? Caso você não saiba, como que eu acesso lá o home broker, por exemplo, do Inter, do Nubank, e faço o investimento na prática, eu também posso trazer aqui para vocês. É só você deixar aí nos comentários que você quer também que eu traga um vídeo a respeito, que eu vou estar me ligando e prestando atenção nos comentários e vou trazer vídeos assim também para cá para o canal, de acordo com aquilo que vocês desejarem entender um pouco melhor. Fechou? Tá combinado? Bom, eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.